Pois é, entretanto, Paulo, o relator Cláudio Cajado diz que só vai mexer no texto, só vai fazer alguma alteração no que foi aprovado, pelo menos o regime de urgência ontem, se houver um acordo entre os partidos, entre o governo e também o presidente da casa, Arthur Lira. Ele informou que vai se reunir com todo mundo na segunda-feira para conversar sobre os pedidos de alteração. O presidente da casa tenta construir um acordo para que todos os partidos votem a favor e não apresentem nenhum tipo de emenda. Justamente, Paula, porque o que acontece? Como esse texto vem sendo construído ao longo de muitas semanas, na base de muito diálogo, de muita articulação, qualquer mudança que haja nesse texto praticamente volta 2, 3, 4 casas atrás. E aí vai ter que ter uma conversa novamente, vão ter que haver reuniões novamente, muitas contas sendo feitas novamente para que o texto volte a ser consenso. Então, o que está posto parece que é o que vai ser apresentado e o que vai ser votado. Se tiver qualquer tipo de mudança, aí volta para estaca zero ou pelo menos algumas casas para trás para poder novamente ter diálogo. E aí, o prazo que o governo espera que esse arcabouço seja votado para logo colocar em prática e passar para outra pauta que é a reforma tributária, aí o prazo, quanto mais tempo demora para votar, mais tempo demora para ser implementado, ser colocado em prática, e isso é muito ruim para o governo e penaliza muito o governo, essa demora, né, essa morosidade na votação. Exato, Felipe. Inclusive, na hora que você falou sobre as conversas, né, o Cláudio Cajado frisou isso, que ele já havia feito essas conversas anteriormente com as bancadas, né, com os líderes ali, e que esse relatório foi construído coletivamente. Então, assim, já haveria, né, uma amarração desse texto, já foi construído isso anteriormente. Então, ele espera, na verdade, que agora, né, caso venha a surgir essas emendas, ele falou, em primeiro lugar, que vai continuar conversando tanto com os líderes, também vai conversar com o Pacheco, vai conversar com o governo. Pacheco não, vai conversar com o Lira, não foi para o Senado ainda. Vai conversar com o Arthur Lira, vai conversar com o governo. Tudo isso vai ser muito alinhado. Inclusive, o próprio Arthur Lira, ele tenta aí, né? Ele quer, na verdade, negociar que a proposta seja votada sem essas emendas, justamente para facilitar esse trâmite, dar andamento aí nas pautas, né, que são importantes lá para casa. O próprio Cajado, inclusive, Felipe, comentou, ele procurou o Valdemar da Costa Neto esses dias, tentando ali, né, pedir ajuda em relação à votação à base. Ontem, 29 deputados do PL votaram contra. Então, ele disse que vai voltar lá, conversar com o Valdemar, tentar reverter esses 29 votos aí contrários, e diz que, ele falou assim, acabei aceitando, né, acolhendo, inclusive, algumas sugestões que o Valdemar deu em relação aos gatilhos, espera conseguir conversar ali com o PL e recuperar pelo menos 29, né, parte desses 29 votos que foram contrários, mas está bem otimista aí, então, o relator, né, Cláudio Cajado. A gente parte do princípio, né, Paula, que os votos necessários para passar o arcabouço fiscal praticamente já estão consolidados, né? Com 367 votos que passou o regime de urgência ontem, mesmo que tiver um ou outro dissidente ali, né, justamente por conta de todo esse acordo, toda essa articulação, o governo vai conseguir. O próprio ministro Fernando Haddad tem dito que pelo menos 300 votos o governo consegue para aprovar o arcabouço fiscal. Inclusive, é um número ali trabalhado pelo presidente Arthur Lira para que não haja nenhum tipo de questionamento, para que não haja nenhum tipo de má interpretação a respeito do arcabouço fiscal. O que o Arthur Lira não quer é que haja um placar apertado, né, entre prós e contras. Ele quer que seja uma votação expressiva, uma votação que não permita nenhum tipo de questionamento a respeito do arcabouço fiscal. Porque se for uma votação muito apertada, se o arcabouço fiscal passar por uma vantagem mínima de votos, isso pode trazer algum tipo de questionamento, algum tipo até mesmo de fala negativa, né, e de possibilidade de mudança no Senado. Você tinha comentado do Pacheco, claro que nesse momento está sendo discutido na Câmara dos Deputados esse texto do arcabouço fiscal, mas o Pacheco já tinha falado que assim que votar na Câmara, 15 dias ele coloca para votar no Senado também. E é importante ressaltar que as conversas também foram construídas com líderes do Senado, justamente para que não haja nenhum tipo de alteração no texto no Senado Federal
que faça com que o texto volte para a Câmara para ser novamente discutido e votado. Então o governo, ele quer o quê? Que haja uma votação expressiva na Câmara, que haja uma votação também boa no Senado e que permita a tramitação no Senado, e aí vá para a sanção presidencial, tudo de uma vez só, para que não haja esse vai e volta, claro, colocando mais peso e mais morosidade na tramitação do texto. Exato, Felipe. Pauta importante, é claro, né? Não comparando aqui em relação ao mérito né, do projeto, mas trazendo aqui uma questão dessas mudanças, o quanto elas acabam atrapalhando o andamento a seguir da pauta, ou para ser aprovado, ou para ser, né, de repente, derrubado ali, algumas alterações, é prova do que aconteceu anteriormente, que a gente viu, na urgência do PL ali, né? O PL chamado das fake news, ele foi aprovado o PL para a urgência, mas quando a própria casa percebeu ali as alterações no texto, né, queria perder a possibilidade da votação, colocou ali para realmente discutir, não entrou em votação o mérito deste projeto, porque houve ali alteração, inclusive, no texto. Então a gente vai entendendo exatamente que essas alterações, as propostas que são muitas vezes ali colocadas em cima, elas acabam realmente voltando 2 a 3 casas, como você falou, para trás, e perde essa agilidade. Então, não necessariamente a votação expressiva, né, justamente em relação à urgência, quer dizer, né, de fato, um sinal de vitória antecipada. É uma vitória, sim, para o governo ter conseguido um número expressivo, mas vai depender muito, principalmente, dessas alterações. Se elas forem apresentadas, dependendo das alterações, do que for colocado na mesa, pode ser que não tenha exatamente, né, essa velocidade que o governo precisa que tenha neste caso. Não comparando o mérito de um projeto com o outro, mas a dinâmica, né, de como que funciona o nosso sistema. Não quer dizer que a urgência necessariamente vai colocar esse projeto para andar rápido, isso que você falou. Pode ser que vá ainda, né, voltar algumas casas para trás, começam outras discussões. É tudo isso que o governo não quer que aconteça. Ele quer ali evitar justamente essas emendas para que isso possa andar à frente. Até porque, Paula, qualquer tipo de emenda, qualquer tipo de alteração no texto acaba desconfigurando o projeto original. E é exatamente o que o relator, o presidente Lira, o próprio governo não querem, essa desconfiguração do projeto original. Inclusive, o Arthur Lira tem dito que ele quer votar entre terça e quarta que vem, só que isso está muito ligado, está muito atrelado à capacidade de consenso. Se houver qualquer tipo de manifestação de que vai haver a emenda, de que vai haver mudança no texto, de que os parlamentares vão fazer questão de mexer no texto proposto, isso pode ser colocado mais adiante até a Câmara como um todo chegar nesse consenso, né? Inclusive, entre articulações, essas idas e vindas, o próprio relator do arcabouço acabou incluindo dispositivos que permitem um gasto extra do governo de até 80 bilhões de reais entre 2024 e 2025. Essa mudança diz que no primeiro ano de funcionamento do novo marco fiscal, 2024, o governo pode ampliar as despesas primárias no limite máximo permitido pela regra, de 2,5% acima da inflação. Essa previsão não constava no texto original do Ministério da Fazenda. E, segundo os parlamentares, essa situação acabou sendo fruto de uma negociação do próprio Cláudio Cajado com a equipe econômica. Os técnicos da Câmara que assessoram os parlamentares acabam admitindo a expansão, só que projetam um valor um pouco menor, cerca de 42 bilhões nos próximos 2 anos. Cláudio Cajado afirmou que esses dispositivos foram incluídos para compensar os efeitos da desoneração dos combustíveis em 2022, durante o governo do próprio Jair Bolsonaro. Então, esse aumento de despesa não estava previsto, e aí foi discutido, foi articulado entre o Cláudio Cajado e o Ministério da Fazenda para que o governo tivesse esse espaço para poder compensar a perda de arrecadação e a desoneração dos combustíveis feitas no ano passado. E o relator, então, aí da proposta, o Cláudio Cajado, comemorou essa votação expressiva na Câmara, disse que a ideia, então, é conseguir o mesmo apoio na votação em relação ao mérito da nova regra fiscal, porque a proposta, né, segundo, como nós falamos agora há pouco, segundo ele, essa proposta realmente foi pensada por ele em conjunto com várias frentes já na Câmara, acabando ali, tendo muitas vantagens em relação ao texto original apresentado pelo Ministério da Fazenda. Vamos ouvir, então, agora um trecho da fala aí do relator do projeto, Cláudio Cajado.
ele aperfeiçoa o texto original, ele complementa composições de segurança que dão mais robustez ao que nós desejamos, que é o desenvolvimento econômico com repercussão no social, mas, acima de tudo, com o equilíbrio das contas públicas e a trajetória da dívida pública em médio prazo sendo equilibrada e decaindo. É isso que nós desejamos e eu não tenho dúvida que a Câmara dos Deputados não furtará-se ao país e fará, na votação da matéria, demonstrando com a mesma votação, ou se possível maior, que o que nós fizemos aqui de forma coletivizada será muito benéfica para atacarmos, através da política fiscal, a política monetária, que é a queda dos juros.